Doutor Henrique Salvador, Pois não, muito obrigada por estar recebendo a gente aqui, agradecer a disponibilidade do senhor e lembrar que, para nós, todos da área da saúde, o senhor é um ícone para nós, o senhor é nosso mentor. Então, primeiro, agradecer o senhor estar aqui com a gente. Muito obrigado, é uma honra muito grande, né, participar com vocês, né, desse canal, sem dúvida algum, conteúdo extremamente importante, né, para a nossa área, para o setor, né, e que tem contribuído muito para a difusão de conhecimentos para o setor da saúde. Primeira pergunta, quem é o Henrique Salvador? Eu acho que eu sou, primeiro, uma pessoa que procura fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Eu acho que eu tenho uma vida muito voltada para o servir, uma pessoa que acredita muito nas pessoas, acredita muito que a gente passa pelo mundo com a missão, né? E eu procuro desempenhar minha missão da melhor maneira possível. Uma pessoa que procura ser amigo dos meus amigos, né? Tem um senso de família que vem dos meus pais, que é muito intenso, muito forte e que, em última análise, né, tem como missão procurar levar para as pessoas o que existe de melhor em termos de acesso na área da saúde. Perfeito. Nós sabemos da influência do seu pai nas suas escolhas, inclusive na medicina. Mas sabemos também que são duas irmãs, o senhor e um rapaz que é engenheiro. O que motivou você, o Henrique, a fazer a medicina? Não foi obrigatória essa escolha? Não, de jeito nenhum. Eu acho que talvez dos instrumentos mais motivadores e mais influenciadores que existe é o exemplo, né? E eu sempre vi nos meus pais, que são médicos, meu pai e minha mãe, exemplos de pessoas que sempre se dedicaram muito à família e sempre foram profissionais de muito destaque. Mostrando esse equilíbrio entre trabalho, entre o profissional, entre a família, né, eles sempre transmitiram para nós filhos uma imagem muito positiva da medicina e uma imagem muito positiva do lado profissional deles. E acho que isso acabou influenciando muito a minha escolha, né? Eu via uma vida de muito trabalho por parte deles, mas ao mesmo tempo uma vida de muita realização. Uma vida em que o trabalho deles era reconhecido, em que eu percebia que eles viam que estavam trazendo um bem muito grande para as pessoas. E, na verdade, exercendo a medicina, que é a medicina que a gente acredita nela e que, inclusive, é aquela que o Mater Dei procura, que é um atendimento mais individualizado, mais personalizado, mais humanizado. Não é incomum, às vezes, até hoje, né, eu estar numa festa ou num ambiente social e as pessoas chegarem e perguntarem o seguinte: você é filho do Dr. Salvador e da doutora Norma? Eu falo, sou. Ah, pois é. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles foram em casa me buscar para eu poder ter parto, para poder o meu filho nascer, porque eu não tinha como chegar até o hospital. E eles então me levaram e eu tive o meu filho. Ou seja, mostrando uma capacidade muito grande de desenvolver um dos maiores atributos que eu acho que quem trabalha na área da saúde precisa de ter, que é a empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E ao se colocar no lugar do outro, entender quais são as suas necessidades e procurar atendê-las da melhor maneira possível. Hospital, médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham na área da saúde, eles têm que ter uma formação técnica muito consistente, tem que ter processos, tem que seguir normas de certificação e de acreditação. Mas na hora da entrega, na hora da interação com o paciente, com aquele que nos procura, a gente tem que ter a capacidade de customizar o serviço, ou seja, entregar um serviço único, em atendimento às necessidades daquele ser humano que está ali na nossa frente. E acho que isso meus pais sempre souberam transmitir para nós, filhos, né? Porque foi assim que eles exerceram a medicina e a gente percebe e percebia isso naquela época. Perfeito. Falando na questão de empatia, hoje para o mercado da saúde, doutor Henrique, o Mater Dei é sinônimo de competência, eficiência, gestão de segurança do paciente, com as certificações, e acolhimento. Quais são os desafios seus aqui no dia a dia para continuar mantendo essa cultura? Porque isso é uma cultura, né? Qual que é o grande desafio para continuar mantendo isso? Eu acho que a cultura é exatamente o maior ativo que a instituição tem, porque um prédio, equipamentos, instalações, tudo isso o concorrente pode copiar rapidamente.
mas a cultura, aquilo que está impregnado, o modo de fazer, o como fazer, né, isso realmente é uma coisa que é construída ao longo de décadas. Tem muito a ver com uma congruência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Tem muito a ver, mais uma vez, com exemplo. Tem muito a ver com as pessoas se apaixonarem pelo que fazem, né? Tem muito a ver com a capacidade de mobilização que a organização tem em torno de projetos que podem ser projetos grandes, né? Como a construção de uma nova unidade, como a obtenção de uma regra certificadora desafiadora, né? Ou pode ser até eventos menores, né? Como atendimento em algum paciente que requer cuidados especiais, né? Mas, de qualquer maneira, essa capacidade de mobilização, que está muitas vezes alinhada com a cultura, esse é um grande diferencial. E manter isso, né, capacitar pessoas, formar pessoas dentro dessa cultura, eu acho que é um grande diferencial que o Mater Dei tem. Nós estamos passando por um momento em que nós estamos crescendo muito, né? Em 1980, o hospital foi inaugurado no Bloco 1 do Santo Agostinho, com poucos leitos, né? Em 2000, nós inauguramos o Bloco 2 do Santo Agostinho ainda, passamos a ter 35 mil metros quadrados de área construída, hospital de 320 leitos, né? Em 2014, portanto 14 anos depois, nós inauguramos o Mater Dei da Contorno, que é um hospital bastante moderno, né? Com 22 andares, 14 elevadores, 66 mil metros quadrados de área construída, fluxos bem distintos, né? Para roupa limpa, roupa suja, pacientes, médicos, acompanhantes, né? Um hospital que permite uma flexibilidade muito grande na atenção, no atendimento e também em atendimento às principais normas de segurança, né? E de certificação e acreditação que existem hoje. Estamos aí construindo mais uma unidade que deve ser inaugurada no ano que vem, o Mater Dei Betim Contagem. Então, tem que haver um investimento muito grande em pessoas também, para que a gente possa suportar todo esse crescimento, né? Para não se perder a cultura, para que a gente possa realmente continuar numa escala maior, levando para mais pessoas essa maneira que o Mater Dei tem de se relacionar e de interagir com a comunidade. Capacitação de pessoas é um desafio? Com certeza, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Ter uma consistência forte teórica é muito importante, mas ao mesmo tempo transformar todo esse conhecimento teórico em alguma coisa prática que esteja alinhado com a cultura é um grande desafio. Por exemplo, hoje a gente sabe que aproximadamente 40% dos nossos colaboradores as vagas são preenchidas com recrutamento interno. Isso é o dobro, por exemplo, do que a média de referência da Associação Nacional de Hospitais Privados, que é em torno de 20%. Significa que a gente tem prestigiado a prata da casa, mas ao mesmo tempo trazido de fora pessoas para que a gente possa trazer para dentro da organização também novas ideias, novos conceitos que muitas vezes as pessoas aprendem em outras organizações. Então é uma organização que prioriza e que prestigia a prata da casa, mas que ao mesmo tempo também está aberta, né, para inovação, para novas ideias e para pessoas que trazem também novos conceitos aprendidos fora do nosso ambiente. Eu acho que esse misto, né, esse caldo é que eu acho que é importante. O senhor dormiu e acordou ministro da Saúde. Em tese. Em tese. Ministro da Saúde. O senhor tem o poder. Qual é a primeira coisa que o senhor mudaria na nossa área? Olha, é muito difícil, né? A visão que eu tenho é uma visão muito do sistema privado. O sistema de saúde brasileiro é um sistema muito mais complexo e mais amplo, que em tese é um dos sistemas mais apropriados que existem. Mas o grande problema é viabilizar orçamento, acesso de uma maneira contínua, de tal maneira que realmente a gente possa dar continuamente uma assistência mais adequada para as pessoas. Eu acho, sabe, Shirley, nesse sentido, que o mundo está vivendo uma grande transição nesse momento na área da saúde. E essa transição ela vai passar pelo Brasil também. Ela passa por uma mudança no conceito, inclusive, do que é um hospital. Nós investimos durante muito tempo em trazer as pessoas para se curarem e se tratarem em hospitais. Eu acho que nós vamos passar a partir de agora para um momento, nas próximas décadas, em que nós vamos levar a saúde às pessoas fora dos hospitais. E acho que os hospitais vão se transformar em grandes centros de saúde.
em que ele vai cuidar das pessoas, inclusive remotamente, através de dispositivos tecnológicos que vão permitir isso. Então eu acho, talvez um pouco da correção das mazelas, né, no sistema de saúde brasileiro passa pelo empoderamento do paciente, no sentido dele ser o principal agente cuidando da sua saúde, investimento em tecnologia, centralização da informação, por exemplo, através de prontuários eletrônicos que sejam possíveis de serem acessados, inclusive em dispositivos móveis, pela nuvem, em qualquer lugar que a pessoa estiver no mundo, investimento em internet de alta velocidade, né? Investimento em programas de prevenção, de promoção da saúde, principalmente em algumas linhas de cuidados, né? Vez que a gente percebe que está havendo uma mudança no perfil epidemiológico das doenças, a pessoa está ficando mais velha, né? A gente vive um país hoje que, apesar de conviver com a modernidade, convive ainda também com doenças muito antigas, né? Então a gente tem questões ligadas, por exemplo, às doenças crônico-degenerativas, mas a gente tem ainda doenças de países muito atrasados, países pobres, né? Como as doenças infecto-contagiosas e outras mais que já deveriam estar erradicadas, na verdade, né? Então eu acho que em termos de investimento em médio e longo prazo para o sistema de saúde do Brasil, tem que se investir em acesso, sim. Tem que se investir num sistema de saúde que seja um pouco mais amplo, cuidando da pessoa no seu dia a dia, empoderando a pessoa, investindo em tecnologia e um acesso também mais rápido à informação de uma maneira mais centralizada. Eu acho que dessa forma a gente poderia, talvez, num curto espaço de tempo, trazer para o brasileiro uma saúde de melhor qualidade. Sua cor predileta? Branco. Sua comida predileta? Massa. Massa. Sua música predileta? Olha, eu não tenho uma música predileta, eu gosto de música, eu digo de música boa, depende do momento, né? Deus? Acredito, rezo todos os dias e acho que tem uma força superior realmente que comanda o universo. Família? Para mim é o princípio, o meio e o fim. É aquilo que realmente dá um significado para a vida. Um mentor? Meu pai. Uma alegria? Virei avô semana passada. Ah, parabéns! Parabéns! Um momento de paz? Na fazenda, andando no mato sozinho. Uma frase só sua, uma frase motivacional que você carrega para você. Talvez alguma coisa que o meu pai me escreveu no avião quando eu tinha 17 anos, que é mais ou menos o seguinte: servir é um meio de vida, servir com amor mais e melhor é a maneira de se viver e descobrir todas as diferenças do mundo. Saúde é? Bem-estar, né? Físico, psíquico, social, é um conceito mesmo da Organização Mundial de Saúde, acho que define muito bem o que é saúde. E a nossa área da saúde? Acho que é uma área apaixonante, é uma área para quem gosta de gente, é uma área desafiadora ao mesmo tempo, onde há muito trabalho, mas um trabalho que gratifica muito, né? E um trabalho onde a gente tem condições de muito rapidamente ver que aquilo que a gente faz bem feito aparece lá na frente muito bem feito também. Henrique, 4.000 gestores da saúde. Dá um recado para eles. Olha, acreditem no Brasil. Esse Brasil que nós estamos vivendo hoje não é o nosso Brasil. Ele vai melhorar e nós vamos sair lá na frente muito mais fortes do que nós somos. E nós lidamos com um dos bens, talvez o mais precioso que o ser humano tem, que é a saúde. Sem saúde, nada mais tem sentido. Então é importante exercer a profissão na área da saúde com idealismo, sonhando com a cabeça nas nuvens, mas também com os pés bem fincados no chão e fazendo tudo que a gente pode para que as pessoas que nos confiam a sua saúde não se decepcionem e saiam melhor do que entraram nas nossas instituições quando nos procuram. Muito obrigada. De nada, filho. Viu? Prazer, a honra, tá? Obrigado, viu, gente?